Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos falar do Enem. O tema é sobre o dismorfismo de imagem e o problema das pessoas não se enxergarem como elas são. Vou compartilhar a tela toda aqui que fica mais fácil para vocês verem, queridos. Então vamos lá. A filha escreveu, eu quero que você preste atenção, meu amor, na margem, tá? Não deixe esses espaços aqui ao final das linhas, tá bom? Então vamos lá. Na obra A Metamorfose, vírgula incorreta, do escritor tcheco Franz Kafka, tinha o hábito, né? Quem tinha o hábito? Que tinha o hábito de se referir à própria aparência de forma bastante depreciativa. Ele menciona que detestava espelhos porque eles refletiam uma feiura inescapável, né? Ele quem, né? O autor, o eu lírico, o personagem principal, quem que fazia isso? Ademais, aqui eu sugiro que você use um conectivo para articular os períodos. E aí, nesse caso, para evitar também a repetição com o primeiro parágrafo, com o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, eu sugeriria, né, que você colocasse algo, por exemplo, assim, ó, de maneira semelhante ao retratado na obra, né? E aí você traz essa articulação, essa relação entre a sua tese e e a contextualização do tema, tudo bem? Então, isso ela precisa acontecer de uma maneira bem efetiva. A realidade do dismorfismo de imagem vem sendo um problema na sociedade. É um problema. Sempre que você puder tornar o seu texto mais claro, você o faça, tá bom? É um problema na sociedade que afeta a autoestima de muitas pessoas e faz com que haja uma busca exacerbada, ortografia, por padrões de beleza e também um número elevado de transtornos psicológicos. Ok, gostei. Nós precisamos melhorar alguns aspectos, né, relacionados aí à ortografia, à estrutura do texto, principalmente aí ao léxico, né? Então tem que escolher melhor as palavras, cuidar com a superficialidade das informações. Ainda que tenha problema, você fez aí a técnica do texto, né? Você trouxe o tema, a tese e antecipou os argumentos. Fechou o repolho. A princípio, é lícito destacar os danos da cultura da beleza na vida das pessoas. Isso posto, os maiores, sabe-se, ficaria melhor, sabe-se que os maiores influentes para isso são os filtros do Instagram e Snapchat, que escondem as espinhas, olheiras, mudam o formato do rosto, principalmente o nariz. O dermatologista Alberto Cordeiro revelou que as suas clientes levam imagens de pessoas usando filtros nas consultas. Vírgula incorreta. Quem que revelou? O dermatologista. Então, não separa o sujeito do verbo com vírgula. Diante disso, esse dismorfismo de Snapchat faz com que as pessoas busquem um padrão de beleza irreal. Então, olha só, o que eu quero que você veja? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa eu ir mais pro ladinho que aparece todo mundo. O que eu quero que você veja no seu texto? No que diz respeito à técnica, meu amor, no que diz respeito à técnica, você trouxe aí o tópico frasal, você trouxe, né, o seu argumento, você trouxe informação de outra área do conhecimento e você trouxe a reflexão crítica. Ok. Acontece que você está trazendo palavras muito simples para o seu texto e você não está sendo tão enfática nessa argumentação. Mas isso você vai conseguir com a construção do conhecimento, com a leitura, com a produção dos textos e principalmente assistindo aos vídeos que estão aqui no canal. Não se atenha apenas aos vídeos do Enem, mas procure assistir os vídeos de todas as bancas que eu trago, né? Por quê? Porque ainda aqui por exemplo, na Unicentro, né? Nós tenhamos de 17 a 22 linhas, o gênero é o mesmo que cai no Enem. Então, isso vai ajudar bastante você a entender o que a banca espera de você, tá bom?
E aí, olha só, aqui, ó, você colocou os danos da cultura da beleza, então você deveria ter trazido esses danos. E aí, ao invés, né, de você ter mencionado, né, dos filtros e ter falado que escondem espinhas, olheiras, piriri, pororó, você poderia ter colocado, né, que escondem imperfeições da vida real e fazem com que, né, as pessoas busquem por procedimentos estéticos. E aí, ao invés de você trazer uma fala isolada de um dermatologista, você poderia ter trazido os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que comprovam o aumento exacerbado de procedimentos estéticos realizados após o advento das redes sociais. E aí você poderia ter falado, né, da harmonização facial, você poderia ter falado do preenchimento labial, você poderia ter falado, né, de vários procedimentos que estão sendo buscados a todo momento e de maneira desenfreada para atender um padrão de beleza que não existe. Tudo bem? Então eu quero que você seja mais enfática nessa argumentação. Eu quero que você defenda o seu posicionamento de uma maneira mais efetiva. Tudo bem? E aí, eu quero que você me traga, né, busque por um padrão de beleza irreal. Quais as consequências disso? Quais as consequências disso? O que que isso culmina? O que decorre disso, né? O que que decorre disso? Então eu quero que você seja mais enfático nesse, né, enfática nesse sentido, tudo bem? Evita muito cuidado, galera, para não repetir conectivos. É muito grave repetir conectivos. Você vai perder ponto na competência 4. Não pode repetir conectivo. E aí, para ajudar vocês, o que, que eu sugiro? Entrem no Google, né? No caso dessa filha, ela é aluna da plataforma, então entra lá na plataforma, na aula sobre textualidade, tem uma lista dos operadores argumentativos, né? De todos esses conectivos que podem ser usados na redação. E a galera que não tem acesso à plataforma, deem um Google, operadores argumentativos, e aí vocês vão pegar a lista de conectivos, e aí a partir do sentido que vocês querem estabelecer no texto, vocês vão trazer esses conectivos na redação. Ademais, vale postular os números elevados de transtornos psicológicos. Sempre, né, procure trazer aí o seu tópico frasal de uma maneira mais completa. Procure retomar as palavras da proposta, as palavras-chave da proposta e, de preferência, já trazer palavras que indiquem juízo de valor. E aí, o que, que você vai fazer? Eu quero que você dê uma maratonada nas redações exemplares que estão na plataforma. Lá na plataforma você vai ter um módulo, né, de redações exemplares, e aí eu trago vários exemplos de redações dos temas que estão na plataforma e que vão te ajudar certamente aí para essa construção do tópico frasal de uma maneira mais completa. Segunda crônica, Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti, nos acostumamos, não se coloca em primeira pessoa, não se coloca no texto, escreve sempre de uma maneira impessoal, com as situações. Então, nos acostumamos a abrir o Instagram e ver as pessoas sempre arrumadas e maquiadas, com a pele perfeita. E isso desenvolve, evita ou acaba desenvolvendo, acaba fazendo, acaba brincando, acaba dormindo. Dependência dos filtros por sempre querer estar arrumado e frustrações por não serem assim. Quem quer serem assim, né? Quem quer? Na vida real, sem contar que nos quadros de depressão, ansiedade e anorexia. Olha lá, como você deu ênfase para os transtornos psicológicos, eu quero que você fale deles aqui no parágrafo. Você precisa me trazer uma relação entre esses transtornos, uma relação entre os transtornos e o dismorfismo de imagem. Então você precisa ter esse cuidado para atender exatamente aquilo que a proposta solicitou, porque do contrário você vai ser penalizada por tangenciar o tema. Então veja bem, você falou, né, dos transtornos psicológicos. Então traz aí, escolhe 4 ou 5 transtornos, 3 transtornos, né? Escolhe esses transtornos e aí você traz ele para o seu texto. Você traz ele argumentando. E aí, quando você coloca, ó, nos acostumamos a essas situações, a ver a pessoa arrumada, maquiada, tá? E o que que isso causa?
como que você vive, o que você sente, como isso causa um problema, no que isso acarreta, tudo bem? O que que isso acarreta? Então, o foco deve ser sempre, meu amor, na sua argumentação, para você fazer um texto redondinho. Se você se propôs a escrever, né, sobre os transtornos psicológicos, então traz os transtornos psicológicos aí para sua redação, tá bom? Por fim, caminhos devem ser elucidados para o dismorfismo de imagem. Então, rever aí esse tópico frasal da conclusão também. Então, traz, né? Por fim, ações são fundamentais com a finalidade de reverter esse problema social, sabe? Complementa aí o seu tópico frasal da conclusão. Sendo assim, o Ministério da Saúde, órgão responsável pela saúde pública do país, deve disponibilizar psicólogos experientes na área de distúrbios de imagem, a fim de ajudar a população a não se comparar e nem se frustrar com os seus corpos. Isso pode ser feito por meio, né, ou através apenas no sentido de atravessar, então por meio de lives nas mídias, campanhas e palestras para os cidadãos. Dessa forma, a população não será mais uma vítima do dismorfismo do Snapchat e não sofrerá mais com a autoestima, como o autor ou o personagem descrito por Franz Kafka, tudo bem? Aqui, ó, eu quero que você foque, né, como essas consultas. Eu acho que você poderia ter trazido consultas e lives também, tá bom? Mas a sua conclusão está ok dentro do esperado aí das regras lá das competências, tudo bem? A sua nota. Aqui você vai perder ponto em língua portuguesa, tá? No aprofundamento aí, tá bom? E aí a conclusão também, ela poderia ter sido elaborada um pouquinho com mais foco na resolução do problema, tá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 é a sua nota, meu amor. Bora lá, né? Tamo aí, firme no propósito. Bora escrever redação? Bora, minha filha!